nós já avançamos muito na hora. Eu não queria, compelir ninguém a fazer uso da palavra, mas eu noto aqui que temos duas pessoas altamente qualificadas para comentar este assunto. O ex-ministro Adib Jatene e o Tchequim, que foi ministro da Previdência. Então, se quiserem fazer uso da palavra para comentar o que foi aqui discutido, acho que todos nós ganhamos com isso. Eu comentaria rapidamente as palavras iniciais do Geraldo Biasotto, do professor que disse que foi a saúde que moveu a economia. Não tenho evidências em contrário, mas meu sentimento é um pouco contrário, de que à medida que as rendas vão aumentando, as pessoas gastam mais com saúde. Né? Então, produz muito mais esse efeito. É claro que melhor saúde dá mais presença na empresa, maior produtividade, e as empresas investem, portanto, bastante em prevenção, por isso que dão planos de saúde, por isso que planos de saúde no Brasil começaram com a vinda da automobilística, que trouxe suas experiências lá fora. Queriam trabalhadores presentes, produtivos, sem doença, com família também sem doença. Então, eu acredito muito mais que se tivesse que fazer uma escolha, eu diria muito mais do lado oposto. Mas eu acho que é sensato a gente deixar isso em dúvida, porque é muito difícil estabelecer a causa, onde, de fato, começa esse ciclo. Mas eu acredito que o efeito renda é muito mais importante sobre levar as pessoas a gastarem muito mais em saúde. Eu acho que aqui o que se tem é essa divisão entre público e privado, que foi levada de uma forma, eu acho, exagerada, de uma visão com conteúdo ideológico bastante importante, colocando um em confronto com o outro. A gente vai tentar levar de agora em diante, o setor de saúde suplementar ficou muito ausente da mídia, nunca disse a que veio, nunca se justificou quando acusado injustamente, nunca se manifestou quando acusado corretamente. E vai adotar uma postura de se apresentar, justificar-se, rebater quando lhe é acusado injustamente, dizer o que faz. Uma das linhas que a gente talvez siga é exatamente essa. Para que o cidadão brasileiro tenha acesso a serviço de saúde, nós precisamos dos dois, público e privado. E há muito a se ganhar se os dois trabalharem em sintonia, em sinergia, em vez de em oposição. Acho que essa mensagem pode talvez ajudar a construir uma imagem um pouco melhor para o plano de saúde. Também concordo inteiramente que as operadoras são coletoras de contribuições e pagadoras, ficando uma parte com elas na forma de lucro, resultado, e na forma também de constituição de reservas e garantias. No caso específico da AIDS, se a cobertura fosse obrigatória por plano de saúde e não houvesse setor público, sem dúvida nenhuma, o custo seria muito mais alto. Muito menos gente teria plano de saúde, muito mais gente estaria no SUS. Se as empresas iam ficar com lucro maior, depende um pouco de como ela calibra esse preço. Se ela põe muito alto, ela perde porque mais gente está fora. Se ela põe abaixo, ela perde porque vai ter muita gente dentro e vai perder nas despesas. Ela vai buscar estar na linha d'água, de modo que ela possa ter retorno. Ineficiente, né? Esse que é o problema. Correto. Eu acho que eu subscrevo muito a sua ideia, que alguns riscos catastróficos é muito difícil serem cobertos com recursos privados. Cito sempre o caso do nosso deputado Ricardo Isaac, que esteve 30 dias hospitalizado, faleceu e deixou uma conta de $1 milhão. E o presidente da Câmara, na época, Arlindo Chinalha, dizendo, quem vai pagar essa conta? Verdade, todos nós. Então, há casos em que os gastos são muito altos e imprevistos. Talvez a única saída seja, de fato, o setor público. Mas, ainda assim, há pessoas que hoje no Brasil pagam seus impostos e têm o direito público. Além disso, pagam um pouco mais para ter um acesso privado. Eu acho que só ajuda o SUS e não atrapalha. Eu sempre que assisto uma discussão como essa, eu fico preocupado com um aspecto. Quando se analisam países, se analisa o país como um todo. E dentro de cada país existe uma apartheid social. Se nós pegarmos a parcela mais rica da população de um país, no caso do Brasil, os que têm plano de saúde, isso representa 20% da população.
Mas no gasto específico com saúde, eles representam 10 vezes mais do que o setor público aplica com saúde, para o mesmo tipo de atividade. Então, quando se fala no desenvolvimento tecnológico, eu fiz um levantamento em 99 aqui em São Paulo da distribuição dos leitos hospitalares. São Paulo tinha 10 milhões de habitantes, 96 distritos. Resumindo, 25 distritos, que representam 1.800.000 habitantes, dispunham de 13 leitos por 1.000 habitantes. 71 distritos, com 8.200.000 habitantes, dispunham de 0,6 leitos por 1.000 habitantes. Sendo que 39 distritos, com 4 milhões de habitantes, não tinha nenhum leito. Então, se eu vou analisar globalmente, eu não chego a nenhuma conclusão. Mas se eu analiso separadamente, eu chego a muitas conclusões. E aí nós podemos até estabelecer que o setor que tem mais saúde é quem faz o desenvolvimento econômico. Muito bem. Eu não vou me furtar aqui de fazer uma única pergunta e acho que aí poderíamos encerrar. Eu acho que todos os comentários aqui convergindo para a ideia de que o princípio da universalidade que está inscrito na Constituição, do acesso à saúde, ele se torna, digamos, no limite financeiramente inviável de ser sustentado e ele cria uma série de distorções. A minha pergunta existe algum, pensando politicamente, quer dizer, como é que será possível, se há exemplo histórico de alguma situação em que você chegou, digamos, a inscrever na Constituição o princípio da saúde para todos, e você... Acho difícil imaginar como é que você recua depois que você chegou a esse ponto. Do ponto de vista, digamos, da vendagem política de uma proposta nessa direção, eu quase imagino que isso espécie de quadratura do círculo e que a gente vai viver com distorções, problemas de financiamento quase eternamente. E aí o céu é o limite, porque a pressão sobre o orçamento público é infinita, porque as tecnologias ficam cada vez mais caras. As pessoas querem cada vez mais saúde. Elas percebem que outros podem ter saúde. Isso significa melhor qualidade de vida, sobrevida, alongamento da expectativa de vida, etc. Eu tenho dificuldade de imaginar, enfim, as soluções vão se apresentando conforme os problemas vão se tornando mais agudos. Mas acho difícil que a gente caminhe para uma situação de resolver esse problema sem muito sangue, suor e lágrima pelo caminho. Mas, Stella, fala no... Não, é justamente isso, essa pergunta que você colocou, o judiciário apenas ele está obedecendo à legislação vigente que o legislador democraticamente instituiu para o nosso país. Só, deixa eu fazer o caso específico. Os juízes falam o seguinte, me dá a pauta o protocolo. E a gente, de vez em quando, não faz o protocolo. Esse é um pepino. Não, se está no protocolo, está acertado. Eu quero me intrometer nessa conversa, porque eu estive há pouco numa audiência pública no Supremo Tribunal Federal para discutir esse assunto. E o que eu encontrei na Secretaria Estadual da Saúde, que gastou no ano passado 1,2 bilhão com essas questões judiciais, é que 70% destas ações seriam atendidas normalmente pelo serviço público sem precisar de questão judicial. Então, a minha proposta foi que o Supremo editasse uma súmula vinculante, obrigando que o juiz, antes de decidir, solicitasse ao indivíduo que pediu o medicamento ou o que seja, que viesse junto à recusa da autoridade administrativa, com as razões.
Isso diminuiria extraordinariamente o número de ações judiciais e permitiria ao juiz decidir com propriedade e não apenas com uma informação de um... Antes disso, só mais uma questão no que se refere ao judiciário, é também orientar o judiciário como ele deve agir, porque na hora que ele vai dar uma liminar, o que está em questão é a vida de uma pessoa. Ou seja, então, o que eu acho que a gente tem que fazer nesse momento é começar a ensinar o judiciário nessa questão de saúde, porque ele não entende absolutamente nada. Esquentou bastante. Eu acho que a Constituição brasileira certamente foi a pioneira em colocar saúde no texto constitucional como direito do indivíduo e dever do Estado. Algumas outras andaram copiando esse dispositivo. Voltar atrás, acho que isso é absolutamente inviável. Não há volta atrás nesse dispositivo. O que eu gostaria, isso que eu tenho falado em algumas ocasiões, é que ela também lembrasse, está na lei isso, mas devia estar na Constituição, que saúde também é dever da pessoa. Porque ela tem dever para consigo mesmo, seu estado de saúde amanhã, e porque suas atitudes afetam o coletivo. Se ele causa problema de saúde por hábitos inadequados, ele sofre as consequências no corpo dele, mas as financeiras é a sociedade que paga. Então, acho que deveria também lembrarmos sempre ao cidadão que ele tem direitos, tem deveres, além de direitos também com sua própria saúde. Voltando àquela questão anterior... Por isso é que o Serra quer que o pessoal não fume. Exatamente, é correto. Okay. Ou se ele fume, que ele arque com as consequências financeiras de seu ato. Não é verdade? Essa que... trânsito, etc. Eu acho que saúde e economia, eu esqueci de falar antes. Li um texto uma vez sobre preocupação com a escalada dos gastos em saúde nos Estados Unidos, chegando a 17% hoje, projetando para 25%, 30%. Ele fazia uma pergunta. Pergunte para a GE se ela acha que isso é preocupante. Pergunte para a General Electric, que produz equipamentos para o setor de saúde, se eles estão preocupados com o crescimento dos gastos em saúde. Nos Estados Unidos, o setor saúde, pensado como um todo, que junta serviços, indústria, farmacêutica, pesquisas, etc., está se tornando o maior setor da economia americana, caminhando para ter uma importância tão grande quanto a indústria teve na Grã-Bretanha na época da Revolução Industrial. Hoje a importância da indústria é muito pequena. Bom, eu só queria colocar uma questão. Quer dizer, o grande problema que eu vejo na Constituição, no caso do Brasil, não é o problema da universalidade, é o problema da integralidade e que, na verdade, foi regulado pela Lei 8080. Ou seja, a questão da integralidade, ela abre uma caixa de Pandora, porque todo mundo pode pedir qualquer coisa a partir do momento que você não tenha protocolos e ações definidas. Então, eu concordo... Para o leigo não é claro qual é a diferença entre... Não é sinônimo? Não. Porque a universalidade significa que todos têm direito à saúde. Agora, a integralidade significa que todos têm direito a tudo. A tudo. E é grátis. E grátis. É grátis. E grátis. Isso é o problema. E esse é o grande problema. Então, se você tem uma sociedade onde tudo tem direito a tudo e de graça, o céu é o limite. Ou seja, a gente pode gastar seguramente 200% do PIB se a gente for cumprir a Constituição e a legislação existente. Então, essa é uma questão que tem que começar a pensar a ser regulada, né? E essa regulação é que passa efetivamente pela descrição do que é, né, que se dá, qual é o conjunto de serviços que se vai integrar. Se esse conjunto de serviços tem a ver com as prioridades e as necessidades da população, que essa é uma coisa que é importante. Eu concordo que isso daí é verdade, 70% hoje em dia das demandas judiciais são por coisas que estão definidas de alguma forma nos procedimentos que o SUS financia, mas tem 30% que não. E alguns desses 30% chegam a alguns, eu diria, se a gente faz a soma do Brasil, talvez alguns bilhões de reais. Não é pouca coisa. E aí sim, quer dizer, tem casos, por exemplo, que eu tenho notícia, por exemplo, muito claramente de uma pessoa, um advogado do município do interior do Ceará, de classe média, que solicitou que o município pagasse para ele um medicamento de interferon para hepatite C. Né? Eu não sei se interferon está ou não dentro dos procedimentos pagos pelo SUS. Agora, de qualquer forma, o prefeito negou. Como ele negou o procedimento, ele foi preso. Então ele teve, para sair da prisão, que pagar
o orçamento dele era limitado, ele teve que tirar recursos de reidratação oral. E no ano seguinte a mortalidade infantil daquele município aumentou. Então esse é o tipo de coisa que, de alguma forma, a gente tem que tentar evitar. São esse tipo de injustiças. Porque a Constituição brasileira, na área de saúde, ela defende muito o princípio da igualdade, não da equidade. E o Amartya Sen, que é um prêmio Nobel de Economia, ele disse uma vez que a igualdade é uma questão de valores. Agora, a equidade é uma questão de justiça. Então, a gente pode ser equitativo, né, e ser justo quando a gente dá, efetivamente, mais àqueles que mais precisam. E essa é a questão que, efetivamente, a Constituição, nesse momento, não respeita, porque ela tem por trás um princípio, que é o princípio da igualdade. Eu diria que essa é uma questão que tem que ser discutida mais profundamente para a gente mudar o enfoque filosófico que está orientando a sociedade brasileira e que não permite que o SUS, que é uma política tão bem desenhada, seja uma política que chegue à sua plenitude de ser equitativa. Coisa pequena. Essa ideia, por exemplo, com os HMOs nos Estados Unidos, durante os anos 90, a ideia foi que eles vão resolver o problema de saúde, porque é pré-pago e tem ênfase em prevenção. O problema com esses planos foram exatamente isso. Tem coisas que não tem, que são de experimentação, tem coisas que não têm conhecimento suficiente, e eles foram para a justiça para assegurar que eles têm acesso a isso, porque isso foi explicado no plano do HMO. E isso quebrou os HMOs, porque eles não tinham suficientes recursos. É pré-pago, né? É pré-pago, né? Então, eles não são tão populares já, e todos sabem que eles não vão controlar custos, porque, como você falou, a tecnologia, não, foi você que a tecnologia é que quebra o sistema, e a tecnologia está aumentando, melhorando cada dia, por causa do GE, mas também com os pesquisadores e com a NIH e tudo isso. Então, estamos enfrentando o problema. Mas, no Brasil, eu acho que tudo é grátis, é um problema. Tem pesquisas que claramente mostram que se é grátis, está consumindo mais se não fosse pagar algo pequeno. E isso aumenta o problema que tudo vocês estão dando. Eu acho que é um problema muito sério. O Brasil tem que definir que é o que que o governo vai gastar e que o indivíduo tem que gastar. E isso é a ideia do moral hazard, que se fuma e tem várias operações, não tem problema, porque tem um Estado que está pagando. Então, para mim, eu faço o que eu quero. E isso é problemático também. Mas, ao fim, a saúde é muito política. E eu acho isso também é a coisa na mesa. E todos os níveis de desenvolvimento. Né? Uma pesquisa que fosse realmente mundial. A gente imaginar que pudesse fazer um plebiscito no mundo, né? E perguntasse para essa massa planetária qual é a sua maior aspiração. Eu desconfio que ganhava a saúde. Eu desconfio. Quer dizer, isso, do meu ponto de vista, que sou homem de direitos humanos, é um bruta de um progresso, é um bruta de um avanço, etc, etc. Né? Agora, aí está também os meios de comunicação, pela publicidade, está o desenvolvimento de ponta que acaba contagiando todo mundo, etc. Quer dizer, então, vocês que são homens e mulheres da saúde em todos os níveis, eu acho que tem que conviver com isso. Que hoje, uma das maiores aspirações
da humanidade como um todo é esse problema da saúde. Vocês imaginem, vocês, nessa mesa, compõem a saúde do Brasil. Vamos fazer esse teatrinho final. Vocês têm que dar resposta a essa gripe suína. Custe o que custar. Porque isso está colocado em termos de expectativa pelo tratamento moderno da sociedade de massa, pela sociedade de espetáculo, pelas comunicações, etc., etc., está como o primeiro mandamento. Quer dizer, felizmente, que as estatísticas aqui no Brasil são pequenas, etc., etc., mas vamos supor que isso fosse epidemia para valer mesmo. Vocês tinham que dar a resposta, porque todo mundo vai querer receber um tipo de tratamento, né? Quer dizer, eu acho que vocês estão, sem dúvida, numa vanguarda, é uma coisa problemática, cheia de problemas, mas extremamente fascinante, porque eu acho que a saúde e essa expectativa de saúde é um dos sinais de avanço da humanidade. Então, eu, como homem de direitos humanos, fico feliz da humanidade ter chegado a esse ponto, porque é uma das provas que a gente se afastou das cavernas. Desculpe. População. Né? Eu só queria adicionar que essa discussão vem num momento em que no mundo tecnológico o que interessa são as coisas que as pessoas têm, não são as pessoas. E o que tem ênfase é o desenvolvimento econômico, não é o desenvolvimento social. Nós assistimos isso aqui no Brasil. O que se investiu no desenvolvimento econômico é uma brutalidade. No desenvolvimento social, a não ser a Previdência Social, a Previdência Social é a que mais tem recurso. Porque a saúde tem o terceiro orçamento. Só que o orçamento da saúde é 1/5 do orçamento da Previdência. E até 89, até 90, quem sustentava a saúde pública era a Previdência. Em 93 saiu completamente. Em 89, o orçamento federal da saúde era equivalente a 11,5 bilhões de dólares. Em 93 era 6,5 bilhões de dólares. E nós não conseguimos corrigir isso até hoje. Só um comentário sobre essa briga entre, digamos, a disputa entre previdência e saúde pela mesma fonte de recursos. Eu me lembro da expressão maldosa e saborosa do Delfim, que ele dizia que era a briga dos velhinhos com os doentes. Ele dizia o seguinte: a Constituição de 88 é fascinante, conseguiu arrumar uma briga dos velhinhos com os doentes. É verdade. Os velhinhos precoces. Pois é. Algum comentário final? Ou não? Podemos encerrar? Podemos encerrar com uma última anedota aqui, uma coisa curiosa sobre uma entrevista com o Lévi-Strauss, antropólogo francês e tal, por ocasião, acho que do 90º aniversário dele. Ele pergunta para ele, comparando o seu tempo de juventude com os dias de hoje, o que melhorou? Ele falou, uma coisa só, a medicina. Muito obrigado a todos, um abraço.